Sejam muito bem-vindos. É uma imensa alegria tê-los aqui conosco. Neste vídeo, daremos continuidade ao que exploramos anteriormente, a história de José, a celebração do perdão e a ida de Jacó e toda a sua família para o Egito, e aprofundaremos ainda mais na rica e fascinante história da humanidade. Você também se sente atraído por este tema intrigante? Se sua resposta é sim, deixe um comentário com apenas a palavra fé aqui embaixo. Isso me ajudará a saber que você está participando ativamente e comprometido com nosso conteúdo. Assim que eu ver seu comentário, darei um coraçãozinho como forma de agradecimento, mostrando que valorizo sua interação. Além disso, se você deseja apoiar o canal e contribuir para que nossa comunidade cresça, não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever. Isso leva menos de um segundo, mas faz uma enorme diferença para nós. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes e interessantes para você. Seu gostei e inscrição nos motiva a criar ainda mais material de qualidade e a explorar novos temas que despertem seu interesse. Agora que você já comentou, clicou em gostei e se inscreveu, vamos continuar nossa incrível jornada de conhecimento. Estou empolgado para compartilhar mais informações que enriquecerão sua compreensão e estimularão suas reflexões. Vamos lá! Depois de tantas lágrimas derramadas, aquele dia terminou com um grande banquete, uma celebração do perdão e da união familiar. O rei, que soubera da chegada dos irmãos de José, manifestou não menor alegria do que teria sentido por qualquer outra boa sorte que lhe sobreviesse. Presenteou-lhes com carros carregados de trigo e grande quantidade de ouro e prata, para que levassem ao seu pai. José entregou-lhes também outros valiosos presentes, cuidadosamente escolhidos para, em seu nome, serem oferecidos a Jacó. Igualmente, distribuiu presentes a todos os irmãos, além de alguns em particular a Benjamim, como um sinal de seu carinho especial. Voltaram eles então ao seu país, e Jacó não teve dificuldade em acreditar na declaração de que o filho por quem havia chorado tanto tempo estava não somente cheio de vida, mas elevado a uma grande autoridade, governando todo o Egito, abaixo somente do rei. Esse fiel servidor recebeu tantas provas da infinita bondade de Deus que delas não podia duvidar. Foi como se os fatos, durante algum tempo, estivessem como que suspensos, criando um momento mágico e inesquecível. Assim, ele não viu impedimento em partir imediatamente para dar a José e deste receber ao mesmo tempo a maior de todas as alegrias que um e outro poderiam desejar em vida. Em Gênesis 46. Quando Jacó chegou aos poços do juramento, ofereceu a Deus um sacrifício, e o seu espírito achou-se então agitado por diversos pensamentos. Isso porque, de um lado, ele temia que a abundância do Egito tentasse os filhos a permanecer lá e os fizesse perder o desejo de voltar à terra de Canaã, da qual Deus lhe prometera a posse, atraindo assim a cólera divina, por terem ousado mudar de país sem consultar ao Senhor. Por outro lado, ele temia morrer antes de ter o consolo de ver José. Adormeceu com essa amargura, e Deus apareceu-lhe em sonhos, chamando-o 2 vezes pelo nome. Jacó perguntou quem era, e Deus respondeu-lhe: Como, Jacó? Não conheceis o vosso Deus, que continuamente vos tem assistido, e a todos os vossos predecessores? Não fui eu que, contra o desígnio de Isaque, vosso pai, vos fiz chefe de vossa descendência? Não fui eu que, quando fostes sozinho para a Mesopotâmia, vos providenciei um casamento vantajoso, vos tornei pai de vários filhos e vos fiz voltar repleto de bens? Não fui eu que conservei a vossa família, e que, quando pensáveis o haver perdido, elevei José a um tão alto grau de poder que a fortuna dele iguala quase a do próprio rei do Egito? Venho agora para servir-vos de guia na vossa viagem, e para anunciar-vos que exalareis o vosso último suspiro nos braços de José,
e que a vossa posteridade será muito poderosa durante vários séculos, e possuirá o país cujo domínio vos prometi. Jacó, consolado com essas esperanças por meio de um sonho tão favorável, continuou ainda mais alegremente a viagem com os filhos e netos, cujo número era de 70. Não diria aqui os seus nomes, que são rudes e difíceis de se pronunciar, se alguns não quisessem fazer crer que somos originários do Egito e não da Mesopotâmia. Jacó tinha 12 filhos, e como um deles, José, já estava estabelecido no Egito, resta-me falar somente dos outros. Ruben teve 4 filhos, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Simeão teve 6 filhos, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Judá teve 5 filhos, Onã, Sela, Perez e Zerá. Perez teve 2, Esrom e Ramu. Issacar teve 4 filhos, Tola, Puva, Jó e Sinrom. Zebulon teve 3 filhos, Serede, Elon e Jaleel. Todos esses Jacó os tivera de Leia, que trazia consigo a sua filha Diná, e todos juntamente perfaziam o número de 33 pessoas. Jacó, além disso, teve 2 filhos de Raquel, José e Benjamim. José tivera 2 filhos, Manasses e Efraim. Benjamim teve 10, Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Essas 14 pessoas, somadas às 33, dão um total de 47 e são os filhos legítimos de Jacó. De Bila, ele teve ainda Dan e Naftali. Dan teve somente um filho, de nome Russim. Naftali teve 4 filhos, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Essas pessoas acrescentadas às precedentes perfazem 54. Jacó teve ainda de Zilpa, Gade e Azer. Gade teve 7 filhos, Zifion, Hagi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Azer teve uma filha e 4 filhos, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Será, filha. Essas 15 pessoas acrescentadas às 54 precedentes perfazem o número de 70 de que falei, inclusive Jacó, 82. Judá adiantou-se para avisar José de que o seu pai já estava perto. Ele partiu imediatamente a encontrá-lo, o que se deu na cidade de Hebrom. A alegria de Jacó foi tão grande que o pôs em perigo de morrer, e a de José não foi menor. Este rogou que fizessem então pequenas jornadas, e foi com 5 de seus irmãos avisar o rei da chegada de seu pai e de toda a sua família. O soberano mostrou-se muito contente e quis saber de que Jacó e seus filhos gostariam de se ocupar. José respondeu-lhe que eles eram peritos na criação de rebanhos e que essa era a sua principal ocupação. Dizer isso vinha muito a propósito para eles, quer para não separar Jacó de seus filhos, cuja assistência, por causa de sua idade avançada, era muito necessária, quer para evitar que os egípcios, ocupados nos trabalhos de sempre, os invejassem quando vissem os parentes de José empenhados na criação e no cuidado dos rebanhos, atividade na qual aqueles tinham pouca experiência. Gênesis 47. Jacó foi em seguida prestar as suas homenagens ao rei, que lhe perguntou a idade. Jacó respondeu-lhe que tinha 130 anos e, vendo que o rei se admirava, disse que não era uma vida longa, em comparação aos anos que tinham vivido seus predecessores. Faraó, depois de havê-lo recebido muito bem, determinou que ele fosse morar com os filhos em Ramessés, onde se estabeleciam os que se dedicavam ao ofício de pastor. A carestia aumentava no Egito. Era um mal sem remédio, pois além de o Nilo não sair além de suas margens naturais e de não cair chuva do céu, a esterilidade viera tão de improviso que o povo nada tinha guardado como reserva. Mas José não lhes deu trigo sem dinheiro. E quando o dinheiro lhes veio a faltar, tomou como pagamento os seus animais e escravos. Aqueles aos quais só restavam terras, davam-nas em troca de comida. Desse modo, ele as reuniu quase todas ao território do soberano, enquanto esses tais se retiraram para onde puderam. Assim, uns perdiam a liberdade e outros os seus bens. Nenhuma outra miséria lhes parecia, porém, mais insuportável que morrer de fome. Os sacerdotes, por um privilégio particular,
foram excetuados dessa lei geral e puderam conservar a posse de seus bens. Quando o Nilo, depois de tão grande calamidade, começou a transbordar e tornou a terra bastante fecunda, José passou por todas as cidades, reuniu o povo e restituiu-lhes as terras que haviam cedido ao rei, com a condição, todavia, de a possuírem somente como usufruto. Animou-os a cultivá-las como próprias, declarando-lhes que Sua Majestade se contentaria com a quinta parte do que elas produzissem. Eles aceitaram essa graça com tanta alegria quanto não a haviam esperado e entregaram-se com todo ardor ao cultivo da terra. Assim, José conquistava cada vez mais a estima dos egípcios e o afeto do rei, cujos domínios haviam aumentado tanto que os reis, seus sucessores, desfrutam ainda hoje esses bens, isto é, a quinta parte do fruto das terras. Jacó passou 17 anos no Egito e morreu velho nos braços de seus filhos, depois de lhes desejar toda sorte de prosperidade. Predisse com espírito profético que cada um deles possuiria uma parte da terra de Canaã, o que no correr dos tempos não deixou de acontecer. Louvou muito a José, porque ele, em vez de se ressentir dos maus tratos que recebera dos irmãos, fizera-lhes ainda mais bem do que se a isso estivesse obrigado. Ordenou que acrescentassem ao seu número Efraim e Manassés, filhos de José, para dividir com eles a terra de Canaã, como diremos a seu tempo. Pediu também para ser sepultado em Hebrom. Viveu 147 anos, e como não devia impiedade a nenhum de seus predecessores, Deus cumulou com suas graças a ele e a seus filhos para recompensar-lhe a virtude. José, com a permissão do rei, mandou transportar o corpo do pai a Hebrom e nada omitiu para fazê-lo enterrar com grande magnificência. Os irmãos de José, temendo não estarem mais garantidos pela consideração que ele tinha por seu pai e que quisesse vingar-se deles, pensaram em deixar o Egito. Mas José os tranquilizou, levou-os com ele, deu-lhes várias terras e continuou a tratá-los com inexcedível bondade. José morreu com 110 anos. Era homem de eminente virtude e de admirável prudência e usou o poder com tanta moderação que, embora fosse estrangeiro e tivesse sido caluniado pela mulher de seu primeiro senhor, a sua fortuna não foi invejada pelos egípcios. Os irmãos de José morreram também no Egito, depois de terem vivido felizes. Filhos e netos levaram os corpos a Hebrom, ao mesmo sepulcro de seus antepassados. E quando os hebreus saíram do Egito, levaram para lá também os ossos de José, como ele determinara e os fizera prometer com juramento. Mas tenho de contar em seguida as amarguras por que passou esse povo e todas as guerras que teve de sustentar para dominar os de Canaã. Falarei primeiramente da causa que os obrigou a sair do Egito. Em Êxodo 1. Como os egípcios são naturalmente preguiçosos e voluptuosos, e só pensam no que lhes pode proporcionar prazer e proveito, eles olhavam com inveja a prosperidade dos hebreus e as riquezas que estes conquistavam com o trabalho. Conceberam mesmo certo temor pelo aumento do número deles. Tendo o tempo apagado a memória das obrigações que todo o Egito devia a José e tendo o reino passado a outra família, eles começaram a maltratar os israelitas e a oprimi-los com trabalhos. Empregaram-nos em cavar vários diques para deter as águas do Nilo e diversos canais para conduzi-las. Faziam-nos trabalhar na construção de muralhas para cercar as cidades e levantar pirâmides de altura prodigiosa, obrigando-os até mesmo a aprender, com dificuldade, artes e diversos ofícios. 400 anos assim se passaram, com os egípcios procurando sempre destruir a nossa nação e os hebreus, ao contrário, esforçando-se por vencer todos esses obstáculos. Esse mal foi seguido por um outro, que aumentou ainda mais o desejo que os egípcios tinham de nos perder.
um dos doutores da sua lei, ao qual eles dão o nome de escribas das coisas santas e que passam entre eles por grandes profetas, disse ao rei que naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo o mundo, pois aumentaria a glória de sua nação e humilharia o Egito, e cuja reputação seria imortal. O rei, assustado com a predição e seguindo o conselho daquele que lhe fazia essa advertência, publicou um edito pelo qual ordenava que se deveriam afogar todas as crianças hebreias do sexo masculino. E ordenou às parteiras do Egito que observassem exatamente quando as mulheres fossem dar à luz, porque não confiava nas parteiras de sua nação. Esse edito ordenava também que aqueles que se atrevessem a salvar ou criar alguma dessas crianças seriam castigados com a pena de morte, juntamente com toda a família. Tão cruel determinação cumulou de dor os israelitas porque, ficando obrigados a ser os assassinos dos próprios filhos e não podendo sobreviver a eles, senão apenas alguns anos, a extinção da raça parecia inevitável. Mas é em vão que os homens empregam os seus esforços para resistir à vontade de Deus. O menino que havia sido vaticinado veio ao mundo, foi criado ocultamente, não obstante as ordens do rei, e todas as predições a seu respeito se realizaram. Um hebreu de nome Anrão, muito estimado entre os seus, vendo que a sua mulher estava grávida, ficou muito preocupado por causa do edito que iria exterminar a sua nação. Recorreu então a Deus, rogando-lhe que tivesse compaixão de um povo que sempre o havia adorado e fizesse cessar a perseguição que os ameaçava de ruína total. Deus, tocado por aquela oração, apareceu-lhe em sonho e disse-lhe que esperasse, que ele se lembrava da piedade do povo e da de seus antepassados, que os recompensaria agora, tal como havia recompensado aqueles, que era por essa consideração que os fizera multiplicar-se, desde Abraão, quando este partiu sozinho da Mesopotâmia para a terra de Canaã, a quem ele cumulou de bens e tornou a mulher fecunda, e os sucessores dele, aos quais outorgou províncias inteiras, a Arábia a Ismael, troglodita aos filhos de Quetura e o país de Canaã a Isaque, que eles não poderiam sem ingratidão, e mesmo sem impiedade, esquecer os felizes êxitos obtidos na guerra pela aliança com ele. Que o nome de Jacó se tornara célebre tanto pela felicidade na qual viveu, quanto pela que legou aos seus descendentes como um direito hereditário, e porque, havendo chegado ao Egito com 70 pessoas somente, a sua posteridade multiplicou-se, atingindo o número de 600.000 homens, que se tranquilizassem, pois teria cuidado de todos em geral, e dele em particular. Que o filho de que a sua mulher estava grávida era o menino de quem os egípcios temiam tanto o nascimento, e por causa de quem faziam morrer todos os meninos dos israelitas. E você, que seguiu nosso conteúdo até aqui, minhas mais sinceras felicitações. Sua dedicação e compromisso são verdadeiramente admiráveis. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, você sempre estará atualizado sobre as novidades e conteúdo que preparamos especialmente para você. E não perca a continuação no próximo episódio de Fios da Criação. Agradeço imensamente pela sua presença e interação.